Quem chegou agora, eu pesquiso o comportamento das gerações e eu pesquiso a geração Z desde que ela surgiu. De onde é que eu tive essa ideia? Eu sou... uma coisa aqui. Pessoal que não está olhando para mim, olha aqui para mim. Você não precisa ficar com o celular fingindo para a pessoa do lado que você está prestando atenção na palestra. Pode ficar trabalhando, pode ficar com o celular, só que eu faço as palestras com muitos gestos. Eu ilustro, vocês vão ver que é muito melhor os gestos para entender o que eu falo. Então, quando eu fizer assim, ó, pessoal, olha aqui, você olha para mim, eu faço o gesto e você volta para o celular, tá? Eu já sei lidar com dispersão, mas quando eu fizer aqui, olha para mim. Então, olha só, minha palestra, vocês conseguem ver os slides ali? Não tá ok? Olha só, olha aqui para mim. Nesta palestra, não vai ser palestra motivacional, não vai ter, olhe para a pessoa do lado, abrace ela e diga, você é um vencedor. Ninguém vai abraçar ninguém, tá? Ninguém vai fazer massagem na pessoa da frente, aquela coisa que Deus me livre, nunca vi essa pessoa, né? Ninguém vai dar as mãos para gritar, superar a crise, tá? Por que é desmotivacional? É desmotivacional porque eu pesquiso o comportamento da geração Z desde que ela surgiu. E aí tem dois problemas. Primeiro que a geração Z é feita de outro material. Eu falei isso há 20 anos. Não deram bola para mim. Agora estão descobrindo o que a gente faz com a geração Z, que eles não ficam no mercado de trabalho, eles entram e saem. Pô, eu avisei isso. Há 20 anos eu disse que ia ser assim. Tá? E pior ainda é que tem alguns millennials na plateia. E os millennials se acham jovens, mas não são mais. Millennial agora é uma pessoa adulta. Eu tenho espírito jovem. Sim, eu também tenho espírito jovem. Eu sou baby boomer, mas eu tenho espírito jovem. Mas eu sou velho, sou idoso. Tá? Só que o millennial insiste em achar jovem é quem é da geração Z. E a pessoa continua se achando jovem. Não, eu sou jovem. Não, você não é jovem. Jovem, presta bem atenção, é quem não se lembra onde estava, com quem estava e o que fazia no 11 de setembro. Se você se lembra daquele dia, podia estar vendo TV Globinho com a avó, bateu o segundo avião, a avó disse assim, é replay? Não, vó, é o segundo avião. Se você lembra deste dia, que à noite não tinha Bin Laden, e o pai disse, ou o vô, é a Terceira Guerra Mundial. Se você lembra deste dia, você não é mais jovem. Porque millennial eram os jovens da virada do milênio. E o milênio já virou há 23 anos. Hoje, o milênio... Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Você não é jovem, tá? Agora, eu vou fazer uma pesquisa rápida que vai ser pior ainda. Quem tem 23 anos... Quem tem até 23 anos de idade cronológica, não é o ser projetado do Freud, a idade que a pessoa gostaria de ter. Quem tem 23 anos de idade, até 23 anos de idade cronológica. Ai, que inveja. Tá, que inveja. Tá, e a geração Z não levanta a mão. Levanta a mão, quero ver. Quem tem menos de 23 anos. Você tem mais. Levanta, você não tem menos de 23, porque não levanta. Pronto. Quem tem entre 24 e 30 anos de idade cronológica. Tá, acabaram essas perguntas. Então, olha só. Aqui tem 30% de jovens e o resto, aos olhos da geração Z, que classifica assim, abaixo de 30 é jovem, para a geração Z, acima é velho. Então a gente tem 30% de jovem e o resto da plateia já é velho. Tá? Quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Atenção, nós estamos vivendo uma nova era. Hoje o problema não é ser velho, eu vou já falar daqui a pouco. O problema hoje é ser ultrapassado. Porque antes, no passado, ultrapassado eram as pessoas mais velhas. Agora já estamos experimentando jovens ultrapassados e retrógrados. Então, assim, é uma novidade. A palestra, como vocês estão vendo, é sobre mudança. Eu falo sobre gerações. E agora eu preciso que vocês olhem aqui para mim, tá? Olha aqui para mim, só nesse momento. Século XX, vocês enxergam aí no fundo meu braço? Meu antebraço? Século XX, vertical. Estrutura vertical, jeitão vertical. Eu costumo dizer que o século XX tinha uma agenda vertical. Qual era a agenda do século XX? Manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Não era isso que a gente ouvia? Tá? O pessoal está fazendo assim, que o pessoal que foi criado... Ou foi criado no século XX, ou foi criado com o jeitão do século XX. Porque o jeitão do século XX foi até o smartphone, tá? Até 2010. Por quê? Olha aqui para mim. Os pais, olha aqui para mim. Os pais empurrando as crianças antes do smartphone
diziam para os seus filhos: olha, filho, o passarinho. Eu pesquisei isso, tá? Olha, filho, sinal vermelho não pode atravessar, sinal verde pode atravessar. Quando pintou um smartphone, olha aqui, os pais passaram a empurrar o carrinho, tá? E a criança tentando chamar a atenção. E aí se perdeu essa primeira conexão. Qual é a outra coisa que mudou? Quando eu vim ao mundo já tinha televisão, mas um pouco antes de mim, as pessoas um pouco mais velhas do que eu se reuniam na sua sala de estar para ouvir o rádio. Então, olha só, era... Abre para mim, deixa aqui. Deixa ali. Como é que era o rádio? O rádio era assim, a mesma fonte de informação, passando a mesma informação para 3 gerações juntas, recebendo a mesma informação, que trocavam ideias a respeito. Por que eram 3? Porque nos anos 50, 60, 40, 50, 60, não tinha bisavós. Era muito raro bisavós. Então eram 3 gerações, ok? O rádio, a família em torno do rádio, passou para a televisão. A televisão passou, a televisão aberta, passou a ter o mesmo esquema. A mesma fonte, a mesma informação para 3, já 4 gerações, trocando as experiências. E aí o que acontecia? A geração mais velha, passando muitos dos conhecimentos que tinha para a geração mais nova, que não estava a fim de ouvir, mas porque estava na mesma sala ali, de um jeito entrava. O que acontece com a internet? Quando a internet vem para a nossa vida, vai cada um consumir um determinado conteúdo. E aí a gente passa a ter, isso eu pesquisei, a gente passa a ter, no relacionamento com a geração Z, falar coisas que não faz muito tempo. Por exemplo, o Chacrinha, que a geração Z não sonha quem foi o Chacrinha. E eu tive que ouvir várias vezes em aula. O Chacrinha, usava o exemplo. Professor de comunicação, quem não se comunica se trumbica. E os alunos me olhando assim. Eu digo, Chacrinha? O Chacrinha morreu faz 15 anos. E aí uma menina disse em aula, professor, mas eu não tinha nascido. Eu digo, mas o Big Bang da formação do universo não foi quando o nenê saiu da mãe. E aí, pelo mesmo motivo, a geração Z sabe quem é e a maioria não sabe quem é a Virgínia. Quem segue a Virgínia aqui? Eu sigo. Quem segue? Levanta a mão, não vou tirar sarro. Não é possível que só isso... Levanta a mão quem segue a Virgínia, que eu quero ver. Só vocês, a Virgínia. Quem é a Virgínia? Como vocês não sabem quem é a Virgínia? Vocês estão entendendo que a geração Z não sabe quem é o Chacrinha e a Virgínia tem 43 milhões de seguidores. Deu um jatinho pro marido dela que canta mal, tá? Mais gente segue a Virgínia que não levantou a mão, viu? Isso é tudo truque, que eu tenho meus truques. O filho do Leonardo é casado com a Virgínia. E a Virgínia, atenção, não foi ex-BBB, não foi uma cineasta, não foi uma cientista, não publicou nada, e eu não estou criticando a Virgínia, só estou querendo dizer que nós estamos numa época em que uma pessoa sai do nada para super fama e muita grana. Porque há 5 domingos atrás, a Virgínia fez um live commerce de 13 horas e faturou 22 milhões, vendendo seus cosméticos. Vem cá, mas o que tem a ver com Copos Party isso? Tem a ver que nós temos uma ruptura de troca de informações de uma geração para outra para a próxima. Atenção, não estou dizendo que isso é melhor nem pior. Eu estou falando como pesquisador, dizendo que hoje é tudo muito diferente. Então nós estamos numa era de mudança forte porque não fomos preparados para essa mudança. E o mais importante, volta aqui a olhar para cá, quem não está olhando, olha aqui. No século XX, a autoridade estava lá em cima, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar e no ambiente profissional. Olha só, a gente olhava para a autoridade de baixo para cima e muitas vezes com temor. Vocês estão perdendo o gesto, tem que olhar para mim, tá? Você sabe que a maioria da geração Z não sabe o que quer dizer isso? Por quê? Porque a gente não passou. Como caiu a ficha, eu já pesquisei. A geração Z fala com propriedade a expressão caiu a ficha, que é dar-se conta. Mas ela não sabe de onde é que veio, caiu a ficha. Quem é mais velho sabe, que quando a gente botava uma ficha no orelhão, e ela trancava no orelhão, a gente dava um safanão no orelhão, e aí, quando caía a ficha, se estabelecia a comunicação. Vocês estão vendo como é peculiar, coisas prosaicas? A gente parou de passar a informação. E aí, o que aconteceu? Olha como é que era o século XX. A gente tinha que subir na vida, crescer na profissão, galgar postos. E a geração Z hoje
passa a ter experiências. E inclusive nos diz isso. Atenção, eu não estou dando uma tiozão do Zap rabugento. Eu tô falando com um pesquisador. Foi a geração Z que inaugurou. Os millennials mais novinhos começaram a dizer isso e a geração Z assumiu como sua a expressão: vocês vieram ao mundo para ter poupança, para ter carreira, para ter casa própria, para ter carro. Olha só, agora quem não está olhando, olha para mim. A geração Z veio ao mundo para ter experiências. Sim, claro. Barbada. Porque tem o quê? Um porta-aviões singrando os mares, né? Aí sai para ter experiências. Se der algum perrengue, qual é? O que faz? Volta para o porta-aviões. Então, assim, nós estamos lidando com esse tipo de diferentes tipos de mundo. Nós fomos criados para um mundo vertical. Ah, olha que interessante, olha aqui, ó. Vocês do fundo, meninas, olha para cá. Olha aqui, que isso é tudo com gesto a palestra. Aí quando eu fizer assim, olha para cá, eu ilustro e vocês voltam para cá. No século XX, jovem era jovem, aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade. O que acontece com a internet? Vocês já viram filmes tipo Matrix ou Minority Report? Esses filmes que o cara faz assim, ó, T-Bloft, troca de plano de existência, troca de dimensão. A internet é um grande T-Bloft na humanidade. Por quê? Olha aqui para mim, quem não está olhando. Olha aqui, que é com gesto a palestra. A internet trouxe infinitas novas fontes de informação. Em geral, muito mais interessantes e divertidas de se aprender do que prestar atenção naqueles velhos. Porque no século XX, a gente comia pela mão dos mais velhos. A gente aprendia tudo com os mais velhos. Dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional. A internet, T-Bloftmente falando, subverte tudo. Por quê? Porque passa a ter fontes de informação desconhecidas por parte dos mais velhos. Quem lembra da virada do século? Salas de chat, depois da meia-noite, que fazia... Foi mudando a relação das pessoas, tá? Completamente. Isso mudou, inclusive, a forma como as pessoas se relacionavam, que antes as pessoas namoravam, elas passaram a ficar. Eu desenvolvi uma tese chamada Era do Ficar, que não é objeto dessa palestra, mas assim, antes a gente namorava, agora a gente só fica com pessoas e clientes, tá? E produtos e marcas. Então, assim, mudou tudo. E aí a gente sai de uma estrutura em que, se informação é poder, onde é que estava o poder no século XX? Concentrado na mão de poucos, dos mais velhos, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar, no ambiente profissional. Com esse grande T-Bloft da humanidade... Estou falando muito rápido? Com este grande T-Bloft da internet, com infinitas novas fontes de informação, muito mais interessantes e divertidas do que aprender com aqueles velhos, mudou a estrutura de poder da sociedade. No momento que a informação começa a ser distribuída, disseminada, democratizada, muda a estrutura de poder. Então, deixa de ficar concentrado. E aí o pessoal mais velho começa a não entender a nova geração. E olha só que interessante, né? Eu falei para vocês que a gente se diferenciava por idade no século XX. Jovem era jovem. Jovem era, em geral, no século XX, aberto a tudo que era novo, era contestador, era diferentão, era jovem. E velho era resistente à mudança, ok? E olha só, agora com... A gente tem jovem, velho. Vocês conhecem jovem velho? Não é triste jovem velho? Velho e velho jovem. Eu tenho 62. Eu dou aula de pós-graduação para o pessoal de 30. Eu faço um monte de estripulia, eu falo com esse gesto, eu digo assim, olha aqui, essas coisas, eu faço essas coisas, tá? Para captar a atenção. E o cara de 30 anos me olhando assim, ó, na aula. Eu digo, meu Deus, cara. Esse cara só tem 30 e já é um velho. Só que a medicina vai catapultar uma pessoa de 30 para 115 anos de longevidade. E o cara já é chato agora. Quem vai aguentar esta mala mais 85 anos? Vocês estão entendendo? Vocês sabem por que a gente aguentava os velhos no século XX? Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. Por isso que a gente tinha paciência. Sabe aqueles velhos chatos? Estou falando com os mais de cabelo branco aqui. Vamos... Lembra aqueles velhos chatos da família? Que a gente disse, esse velho... E eu dizia para meus primos, a minha infância foi carioca, eu tinha um sotaque mais acariocado. Eu digo, deixa o tio, ele vai morrer. E o velho morria. Só que nós e os nossos velhos não vão morrer tão fácil.
Eu estou estudando longevidade, estou estudando uma coisa chamada CRISPR, estou estudando coisas de genética. Eu que estudo a área de humanas, estou estudando isso por quê? Porque a gente não está se dando conta que nós seremos catapultados em 10 anos de avanços da medicina para 15 ou 20 anos de longevidade. Rapidinho, tá? Para não ficar chata essa parte. Quando uma pessoa morria nos anos 80, aos 72 anos, sabe o que se dizia no velório? Puxa, né? Tão legal a pessoa, mas também já viveu o que tinha que viver. Uma pessoa que chegava a 72 anos na década de 80 tinha vivido muito. Se uma pessoa morre hoje com 72, o que a gente diz? Meu Deus, tão moça. E há uns 10 ou 15 anos, eu comecei a dizer, olha, vai ter gente famosa saindo de cena que a gente vai achar que já morreu e 15 anos depois a gente vai dizer, oh, não sabia que fulano está vivo e morreu só aos 97. Não está começando a acontecer isso seguido? Então, assim, nós aqui, nas gerações, todas as gerações representadas, nós vamos durar muito. Nós vamos chegar até 100 anos, no mínimo. E eu falo 100 anos, vocês imaginam a avó, que hoje está com 101, mas coitadinha da véia, toda surrada. Ou o vô, que está com 98, mas desde os 89 está no espaço sideral. Tá? Nós, quem aqui faz academia, crossfit, pilates, yoga, qualquer coisa, musculação, quem faz essas coisas aqui? Vocês já viram que nesses lugares tem pessoas com mais de 70 anos que estão impecavelmente, né, do ponto de vista fisicamente falando, que dá vontade de ser essas pessoas, não com 70, dá vontade de ser agora, porque elas estão melhor que a gente com 70. Pois todos nós aqui, que nos cuidarmos minimamente, vamos chegar a 100 anos inteiraços, como as pessoas de 70 que se cuidam. Quem vai estar surradinho lá no futuro são os heróis e heroínas que chegaram a 125, 130, e aqui já tem gente que vai chegar a 125, 130 anos. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender que eu estou criando um jeito de ser, pensar e agir aqui com a plateia para você chegar à conclusão que a minha plateia provoca separações. Que a pessoa ouve isso, que vai durar 115, 120, chega em casa, tem uma mala, olha para o futuro e se separa. Tá? Quer abraçar a pessoa aí para motivar? E a minha palestra também provoca redução da natalidade. Vocês querem ver por quê? Os meus amigos, eu tenho 62, eu fiz filho aos 41, aos 43, então eu tenho filhos da geração Z, mas os meus amigos têm filhos de 30 e poucos anos, os da minha faixa etária. E os caras me chamam para conversar. E um ano antes da pandemia, um dos meus melhores amigos, porque sabe que eu pesquiso gerações, Conectando Gerações é o nome desse evento, tá? Por isso que eu estou aqui. O meu amigo diz assim, o meu filho tem 34 anos e ainda não esboçou o menor constrangimento de ainda não ter iniciado um processo de começar a cogitar da mais remota possibilidade de um dia sair da casa dos pais. E eu disse para o meu amigo, calma, tchê, ele está na adolescência. E o meu amigo disse, mas que adolescência? Na idade dele já era casado, tinha 2 filhos. E eu disse para ele, mas é que o mundo mudou. E mudou bem na minha vez, que esse é o meu bordão, é o nome do meu livro. Eu falo isso há 20 anos, o mundo mudou bem na minha vez. E é simples, cara. Eu nasci em 1961, eu sou velho, tá? Em 1982, eu fiz 21 anos. Vocês sabem qual era a expectativa média de vida em 1982 no Brasil? 63 anos. Então, lá em 82, quando eu completei 21 anos, que é aquela maioridade que já está para viajar sem autorização do pai, a maioridade total, tá? Eu completei 1/3 da vida possível para a época. Ano que vem, eu bato 63 anos, que era a média sei lá, de longevidade que a pessoa tinha. Então, aos 21 anos, eu tomei um tapa na orelha e tive que virar adulto. Só que agora vamos fazer um cálculo. Se uma pessoa de 25, 30 anos, que levantou a mão aqui no início, que eu perguntei a faixa etária, a pessoa vai viver 115, a pessoa de 30 não completou 25% da sua existência. Então, por regra de 3, se 1/3 da existência é a adolescência, a fase jovem, a adolescência hoje vai até 39.
Por isso que o cara aos 34 não está nem pensando em sair de casa. Agora levanta a mão os orgulhosos, não avós, papais e mamães que têm pimpolhos de 0 a 5 anos de idade. Levanta a mão. Ai, que amor que eles são os queridos, uns fofos. A medicina vai catapultar esta gente para 150 anos de longevidade. Vamos para a regra de 3. Se 1/3 da existência é a adolescência desses pimpolhos que vocês levantaram a mão vai até 50 anos. Então, aos 49... Já teve um sono. Aos 49, aquela sua filhinha, aquele seu filhinho querido, vai dizer para você... Olha aqui que não está prestando atenção. Puxa, que aquele lugar é disperso. Olha para mim. Aos 49, seu filhinho, que é o fofo da avó que tem 2 anos, aos 49, daqui 47 anos, ele vai dizer: agora vou para a Austrália para o intercâmbio. E você vai ter que trabalhar para sustentar essa gente. Por quê? Porque nós somos porta-aviões e a geração Z e as próximas gerações são os aviãozinhos dos porta-aviões. Eles vieram ao mundo para ter experiências. Né? E aí, se der um perrengue, o que eles fazem? Eles aterrissam de volta nos porta-aviões. Só que nessa volta pode ser que o pimpolho tenha feito 1, 2, 3 filhos e traga coisas debaixo do braço quando voltar. E trago alguns pets também. E eu tenho amigos que dizem para mim, eu adoro quando dizem assim, agora minha filha está formada. Sim, o que quer dizer isso? Tem um diploma. Se ela não se atualizar em 3 anos, ela está desatualizada. Tá? Mas o melhor é quando dizem, agora os meus 2 filhos saíram de casa, estamos só eu, minha patroa e o nosso pet. E eu digo, sim, mas e quem garante que dando algum problema emocional com o chefe ou de imigração, eles não vão voltar? E vão voltar com mais gente debaixo do braço, provavelmente, e um pet. Então, nós vamos nos encontrar lá no futuro trabalhando para sustentar as novas gerações. Comecei a palestra, vocês não viram o slide, eu vou voltar, dizendo que a minha palestra não é motivacional. Quer abraçar a pessoa do lado para motivar aí? Vocês estão entendendo que nós estamos numa outra era, numa era de mudança. E que se a gente não começar a entender essa diferença das gerações, atenção, hein? Lembra que eu falei? Jovem era jovem no século XX, velho era velho, a gente se diferenciava por idade. E com jovem, 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 velho, 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 jovem, atenção, a gente parou a se diferenciar por idade. Olha aqui para mim, quem não está olhando, está muito disperso aqui, olha para cá. A gente no século XXI passou a se diferenciar por mentalidade. Opa, tem mais uma coisa. O futuro, desde o início da internet, era dos jovens. A partir de agora, com jovem velho reclamando de qualquer coisa, tem jovem que reclama assim, mas já mudou o sistema de novo? Claro que mudou o sistema. Quem reclamava de mudança do sistema era velho. Agora tem jovem que reclama de mudança. O futuro passou a ser de quem entendeu o século XXI, a sua dinâmica e a sua velocidade. Nós não nos diferenciamos mais por idade, porque já tem velho jovem. Atenção, velho jovem não é o velho que diz eu sou jovem experiente, eu sou jovem há mais tempo. Velho jovem é quem não depende digitalmente de ninguém. Para de pedir ajuda digital para filho, genro, nora, sobrinho, afilhado. Acaba o que restava de respeito, amor e admiração que essa pessoa tinha por você. A gente tem que resolver tudo digital, tudo sozinho. Porque ninguém vai ter paciência no final desta década de explicar nada digital. Porque já faz 25 anos que tem celular, faz 30 anos que tem internet, faz 15 anos que tem rede social. Não dá mais para explicar coisa básica. Filha, como é que se manda foto pelo Zap? E para de falar Zap, pelo amor de Deus. O nome daquele aplicativo é WhatsApp, tem som de S, vem de WhatsApp em inglês, quer dizer qual é a boa, o que está bombando, tá? Então o som é de S. O aplicativo de qual é a boa é o WhatsApp, que é o aplicativo WhatsApp. Você tem um grupo de Whats. Você manda uma mensagem de Whats. Você não manda um Zap para ninguém. E não é WhatsApp, porque não tem som de Z. E pior que falar Zap ou WhatsApp é falar Zap Zap. Pelo amor de Deus, para de falar que tá motivacional. Vocês querem que eu passe esses termos para vocês? Para de falar videogame também. É game. E o pessoal já fala jogo. E para de falar
galerinha e fazer esse gesto hang loose. E aí, galerinha, isso tem 45 anos isso. E pior que galerinha é falar turminha. Uma menina, eu faço umas pesquisas para a geração Z, assim, reúno grupos de 10, 15, de 6 anos, de 10 anos, de 13 anos. Uma menina de 7 anos, há uns 8 anos, perguntou assim, por que a minha avó fala turma? Porque não tem X, ela estava se alfabetizando, não tem X. Né? Vocês estão entendendo que tem uns termos muito velhos que a gente usa. Tá motivacional? É isso que vocês... Posso falar essas coisas no meio da palestra? Tá, então vamos lá. Deu para entender que a gente veio para o mundo e vai viver no outro, que a gente foi criado por um jeito de ser, pensar e agir, agora está pensando em outro. Opa! Eu falei agenda, né? A agenda do século XX aqui, ó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam a orelha. Tem mais um. Ó, aqui, ó. Olha aqui para mim. Antiguidade é posto. Quem é que mandava? Os velhos. E agora com a internet, quem é que manda? Todo mundo manda. Mudou a relação de autoridade. Por quê? Porque eu posso aprender com gente mais moça. É a primeira geração, a geração Z, não são os millennials. A geração Z é a primeira geração que tem muito para ensinar técnicas, parte digital. A gente vai... Você tem um problema digital, tem um técnico de 45 e um de 22. Você chama qual? O de 22, cara. Por quê? Tem infinitas novas fontes de informação com a internet. Muito mais interessante se aprender do que prestar atenção para os velhos. Tá, posso seguir nessa... Eu estou falando rápido porque eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu comecei com... Tá, beleza. Então eu comecei a dizer... eu vou ficar... Você quer fotografar? Me bota junto. Aqui. Você me posta, me marca, tá? Ok? Tem vários slides instagramáveis. Tem uns 4 ou 5. Esse é bom. Por quê? Porque quando eu vi que as crianças da geração Z eram diferentes há 20 anos, eu comecei a dizer isso. Baseado numa coisa simples. Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí, Tibloft, né? Eu estou no século XXI, adulto, com filhos pequenos, e no século XXI, o melhor bife na mesa passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu comecei a dizer, o mundo mudou bem na minha vez. Por quê? Porque quando o pessoal que está em pé, a palestra é boa, o pessoal que fica em pé fica assim, ó. Se ficar boa, eu fico, senão eu vou para aquela outra lá. Tá? A palestra é boa e tem lugar para sentar aqui na frente e eu não faço pergunta para ninguém. Pode sentar aqui, tá? Tem lugar aqui. Quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que aguentar aqueles velhos que eram chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Tibloft, agora no século XXI, que eu estou ficando velho, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Quando eu comecei na publicidade, olha aqui, ó, eu trabalhava numa agência chamada MPM Propaganda em Porto Alegre, que era a maior agência do Brasil, e tinha 200 funcionários. Olha aqui, 10 diretores e um dono, e eu era peão, estagiário, ok? É foto? É? Então eu vou fazer uma cara assim. Peraí. Faça um cara, não riam, faça um cara... Isso assim, ó. Isso, exatamente. É tudo falso hoje. Tudo é instagramável. Tudo é fake. Entendeu? Onde é que eu estava que eu me perdi aqui? Eu era estagiário. Aí os diretores subiam por um elevador privativo. Tinha 2 diretores que eu nunca tinha visto o rosto. Porque eles ficavam em salas, né, imensas, com sofá. Na frente ficava a secretária rosnando. Às vezes o cara era legal, mas como ela rosnava, a gente achava que os caras rosnavam. Então, olha só. Eu aqui, estagiário, curiosíssimo para ver como é que era a vida de um diretor. O que eu fazia? Olha aqui, ó. Toda vez que tinha uma frestinha na porta de um diretor, eu botava o olho para ver o que faz um diretor. Olha aqui para mim quem não está olhando. Toda vez que eu botava o olho numa frestinha, eu via a seguinte cena. Um velho assim, ó. Eles não faziam nada, cara. E no meio da tarde, entrava a secretária com documentos e cheques. Para quem não sabe, cheque era um meio de pagamento que a gente usava, tá? E o cara assinava os cheques. E olha só, eu, vendo este vidão que os diretores levavam, eu jurei para mim, eu vou chegar lá. A minha vida inteira, eu fui trabalhando muito, para vocês terem uma ideia, tá? Ontem eu
Fiz uma dinâmica na Campus Party, Manaus. Peguei um voo às 5 da tarde, dormi em Porto Alegre e vim trabalhar aqui hoje, tá? Eu continuo trabalhando muito, mas eu fui trabalhando muito, estudando muito e o mundo mudando. Eu fui fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, ralando, trabalhando muito, o mundo mudando. E eu me esforçando, fazendo pós-graduação para me atualizar e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, de ser diretor de uma das mais badaladas agências de publicidade do Brasil, no auge da publicidade, vou falar de novo para quem chegou depois, na agência do Pipoca com Guaraná, Pizza com Guaraná, aquela campanha, eu tenho, você não tem, fui eu que fiz, tá? Me deram como sala de diretor no auge da publicidade. Um cubículo envidraçado deste tamanho aqui, tá? Sem cortinas. A secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo. A geração Z nem sabe o que é ramal fixo, secretária eletrônica do ramal fixo, tá? E os meus funcionários todos me olhando sem paredes. Eu não tinha privacidade para tirar nada do nariz. E aí eu comecei a dizer, eu não comi o melhor bife, e bem quando chegou na minha vez de mandar, hoje, dona, dono, presta bem atenção, dona, dono, diretora, diretor e gerente trabalham mais que peão. Para quem chegou tarde, que eu disse que a minha palestra não era motivacional, quer abraçar a pessoa do lado para motivar? Sabe quando é que mudou isso tudo? E agora é o futuro que mudou também, porque a pandemia tirou a capacidade da gente prever o futuro. A gente não sabe se vai ter uma guerra, 2 guerras. A gente não sabe quando é que vai acabar isso, se vai ter hiperinflação, não vai ter. A gente não sabe se a Argentina vai quebrar ou não vai quebrar. Então, antes a gente fazia planejamento estratégico com 3 cenários, pessimista, otimista e realista. Agora tem que fazer uns 27 cenários, porque tudo pode acontecer. Então, segundo slide instagramável, prepara o celular para fotografar, eu vou ficar aqui e ali. Agora não é só o mundo que mudou bem na minha vez, é o futuro que mudou bem. Olha que legal. Eu já vou lá para os outros, tá? Posso trocar? Posso ir para lá? Não? Então prepara o celular. Quando eu disser prepara, prepara. Você vai ligar um Samsung agora, demora 3 horas. Tá? Aqui. Mas não é verdade isso? Tá. Vocês vão me marcar, né? A gente se diferenciava por idade no século XX, passou a se diferenciar por mentalidade e aconteceu um outro fenômeno. Com a pandemia, teve gente que reagiu de forma madura, de todas as formas, classe social, grau de escolaridade, né? E faixa de renda, e teve gente que reagiu de forma imatura. Eu não sei se vocês se lembram, quando pintou a pandemia, que a gente ia fazer um confinamento de quarentena de 40 dias, vocês se lembram disso? Na época, veja como as coisas são rápidas. Sabe o que era, na época, a coisa mais famosa para produzir conteúdo? IGTV. Eu fiz um IGTV com 10 dias de confinamento, para atacar aquela coisa que começaram a dizer, talvez a pandemia vai tornar a gente mais solidária e mais boazinha. Não lembro que as pessoas falaram isso? E eu fiz um IGTV na hora, dizendo, nós vamos entrar numa situação de guerra, que... Com pandemia é uma guerra, exacerba os comportamentos. Então, as pessoas boazinhas vão ficar mais boazinhas e mais solidárias. E as pessoas malvadinhas vão ficar mais malvadinhas. Vocês não notam que nesse nosso pós-guerra, pós-pandemia, agora que tem essas guerras, fica ruim falar pós-guerra, mas assim, esse pós-pandemia é um pós-guerra. A gente tirou as máscaras, voltou a se aglomerar, mas a gente está cheio de feridas. Sabe lá o que cada um passou na pandemia, tá? De perda de emprego, negócio e parente, sabe? A gente está aqui, mexido ainda. E teve gente... Eu fiz um grupo de pesquisa dentro da pandemia chamado Paisdemia. É bom o nome, né? A gente pesquisou o comportamento de pais e filhos durante a pandemia. É bem interessante esse projeto. E quem publicou toda a nossa produção foi a revista Pais e Filhos. E a gente viu que tinha crianças que reagiam de forma mais madura perante a pandemia do que os pais. Então, olha só, além de mentalidade, agora, pós-pandemia, a gente passou a se diferenciar por maturidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui, maturidade. Ok? Então, assim, cada vez mais nós teremos pessoas maduras de todas as faixas etárias e pessoas imaturas de todas as faixas etárias.
Anotem o que eu estou falando, tá? Eu falo umas coisas, depois acontece. Meu índice de acerto é alto. Já se vê isso dentro das empresas, das cooperativas, das organizações. Tem gente madura com 20 e poucos anos e gente imatura que faz beicinho com 50. Tá? Por quê? Porque esse é o jeito que nós estamos. Tá? É uma época de mudança. Dá para ver aqui mudança? Está um pouco desconfigurado. Dá para ver aqui? Vejam que eu faço arte em PowerPoint. Tá? Eu adoro a minha palestra quando acontece isso. O pessoal vem dar uma olhadinha e vai ficando. Eu disse que a palestra é boa. Tem 4 lugares aqui na primeira classe, no camarote. Pode vir sentar aqui. A palestra é boa, vocês vão ficar até o fim, que eu sei. Tá? Vocês viram que meus degraus estão aumentando de tamanho? É porque a cada nova época, sei lá, 5, 10 anos, aumenta o grau de complexidade. Olha só, está aumentando a mudança. Está aumentando a velocidade da mudança. Vocês não sentiram na pandemia que aumentou barbaramente a velocidade da mudança? E olha só, há 10 anos, eu me postava aqui nos slides, há 10 anos eu dizia isso. Nós estamos aqui diante do maior degrauzão de mudança desde a eletricidade há 150 anos. E realmente está acontecendo isso. Vocês não sentem que a gente em 10 anos deu um salto de 30? Quem é mais velho, que é óbvio que vocês têm 20 anos, não sentem isso. Mas quem tem mais de 40 saca que os últimos 10 anos nós demos um salto de 30 anos. E os próximos 5 anos, vamos lá, 7, tá? Até para fechar essa década, nós vamos experimentar talvez um salto de 50 anos, em 7. E aí a pessoa vai fazer que nem velho. Sabe como é que velho fazia no século XX? Quem não está olhando, olha aqui para mim. Velho, diante de alguma mudança cabeluda, fazia assim, blá, blá. Por que os velhos eram assim? Porque eles iam morrer logo. Eles não precisavam mudar. Vocês sabem que quando entrou o computador em rede, nas repartições públicas, eu não estou falando mal, foi uma coisa que foi natural. A pessoa já ia se aposentar. Para quem faltava 3 ou 4 anos para se aposentar, não foi exigido aprender a digitar no computador. A pessoa ficava só com o ASD, FG, espaço. Já fotografa, porque é bom esse slide aqui, tá? E você pode usar, mas cita a fonte, porque isso é segundo eu, tá? Eu sou produtor de conteúdo. Chamo produtor de conteúdo quem faz assim. Não, isso é produzir pose, tá? Isso é produzir conteúdo. Por que nós somos adultos inéditos? Porque nós vamos durar mais de 100 anos. E nós vamos ser expostos a muito mais mudança do que uma pessoa do século XX. Por quê? Nós vamos ser expostos a muito mais coisas. Eu estava falando de funcionário público, não era exigido se aposentar, não era exigido aprender computador. E o avô, que adorava a netinha, que era a coisa mais lindinha quando criança, e quando vai ficando pré-adolescente, começa a cortar o cabelo e jogar bola com os meninos, e o velho fica nervoso. E aí o velho está quase morrendo do coração, porque a pimpolha não é feminina. O que faziam para o aniversário do velho? Forjavam um namoradinho fictício para se fingir de namorado. E aí o velho dizia assim, ai, que bom. Aí o velho morria e a menina saía do armário. Como pouparam os velhos de ter que encarar a mudança? Vocês estão entendendo que eu estou falando coisas duras para vocês. No século XXI, gente de nenhuma idade pode fazer blá, 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 blá diante de uma mudança. Por isso que isso nos torna inéditos. Nós vamos ter que encarar todas as mudanças. Na velocidade, na complexidade e no volume de mudanças que não tem paralelo na história da humanidade. Para terminar aqui esse bloco, olha aqui. Quando eu comecei a trabalhar, 3 gerações trabalhavam juntas. Vocês estão, olha aqui para mim. 3 gerações trabalhavam juntas. Jovens de 14 a 30 anos, ninguém morreu trabalhar com 14, 15 anos, tá? Está todo um casca grossa aqui. Adultos de 30 a 50, e atenção, 3 velhos com mais de 50 anos mandavam. E eram homens. Era assim o século XX. Atenção, antes do final desta década, eu já falo isso há mais de 10 anos, 7 gerações trabalharam juntas, no mesmo departamento, no mesmo andar, e agora é chique falar no mesmo squad, que é muito chique falar métodos agile, sprint, squad. Né? Atenção, olha o meu dedo mindinho. Não necessariamente a pessoa mais velha dessas 7 gerações que trabalharam juntas até o final da década vai ser que vai mandar. Porque no século XX, a antiguidade é posto, ok? Atenção para o meu dedão. Pode ser que a pessoa terceira mais jovem comande esta equipe. Olha aqui,
Eu falei comande, não é jogo de palavras. No século XX, a autoridade lá em cima, as pessoas mandavam. No século XXI, a pessoa, no máximo, comanda. Ela precisa da equipe para ajudar a tocar o projeto. Ok? E quem aqui estudou 5S, 6 Sigma, melhoramento contínuo, Kaizen, Kanban? Olha aqui o século XX. Ele tinha uma ideia de evolução, subir na vida, galgar postos, crescer na profissão. E melhoramento contínuo. O século XX era evolução. O século XXI é Tibloft, mais Tibloft. Ok? Então, o que é mudar? Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. No século XXI, gente de qualquer idade não vai poder fazer blá, 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 já mudou o sistema. Vai ter que encarar a mudança. Isso nos torna inéditos. Entendeu por que a gente é inédito? E por que a gente aguentava aqueles velhos? Porque eles morriam. Ok? Agora vamos para a coisa mais importante da palestra, que eu dei um pulo, mas eu vou agora, nos meus 10 minutos, mostrar para vocês uma coisa bem interessante. O que tem de mais moderno no mundo hoje? Vou pegar uns exemplos assim, tá? A Microsoft, vocês viram aquele Fator Gates na Netflix? 4 capítulos de 1 hora. Eu vi antes da pandemia. Sabe o que tinha lá? O Bill Gates estava lutando com a sua fundação para diminuir a possibilidade de ter pandemia. Eu vi isso em 2019, cara. Tá? Então, assim, a Microsoft está sempre voltada à comunidade. Tá? A Amazon, ela faz uma colaboração integrada com o ecossistema de logística, que é uma coisa incrível. Eu estou mostrando coisas modernas, tá, para vocês. O Google Education, não sei se vocês têm experiência com o Google Education. Pô, formação educacional contínua para professores, para alunos. Aqui, ó, a Zappos, procurem saber mais sobre essa empresa. A Zappos tem, assim, é a empresa onde os funcionários são mais felizes no mundo. Tá? Ela é benchmark para tudo que pode ter de gestão moderna. A Apple tem uma gestão livre e autônoma. Os caras fazem projetos sem a diretoria saber. Tá? Os caras são autocentrados, não têm controle de tempo, de horas trabalhadas. Magalu, não me apresentei devidamente, mas assim, eu fui o evangelista digital da Magalu na virada digital em 2015, tá? Eu era não sei se estão notando que eu estou fazendo uma pregação aqui, né? De fazer a gente sair do século XX e Tibloft vir para o século XXI. Não sei se vocês estão notando que eu estou fazendo isso. Eu fiz isso na Magalu durante todo 2015 para sair de uma empresa de lojas de varejo físico para um ecossistema digital, tá? Então, assim, é impressionante a livre participação no Magalu. E a Meta, que está apanhando agora por ter trocado de nome, né? Porque o metaverso já era, né? E falar já era é uma expressão de velho, tá? É tipo falar videogame e falar zap, não fala zap, ficou de velho, tá? A Meta tem essa coisa de democratização econômica. Espera aí, vocês não notaram nada do que eu botei aí, essas frases aí? Olha só, eu chamei de livre participação, mas eu mudei, na verdade, isso aqui, ó, adesão voluntária e livre. Eu chamei de gestão compartilhada, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Gestão democrática para os associados. Eu chamei de democratização econômica, participação econômica dos associados. Estou enxergando o que eu estou fazendo aqui agora? Ação livre e autônoma, que eu usei exemplo da Apple, das Apples, é autonomia e independência. Formação educacional contínua é educação, formação e informação. Tem um monte de gente que está fazendo assim. Colaboração integrada e intercooperação, poxa. Tá? Ação sempre voltada à comunidade é compromisso com a comunidade. Vocês estão reconhecendo aí os 7 princípios do cooperativismo? Olha só, pessoal. Olha aqui. Não tem nada mais moderno hoje do que cooperar. Então, está na hora de fazer o conselho de notáveis nas cooperativas e não ter só velho em conselho. Eu falo há 20 anos isso. Tem que ter jovem em conselho.
tá? E isso é coisa de velho. Fazer isso é coisa de velho, que o certo é assim agora. Né? Se não façam mais assim, é assim o troço, tá? Tem um coração aqui. E eu sou da área de comunicação, eu sou contratado para falar isso para as cooperativas, eu vou falar até a morte, porque o cooperativismo sofre de uma doença chamada intramuros. Todo mundo que é do cooperativismo acha que ali fora as pessoas vão saber o que é cooperativismo e cooperativa. Olha, em 2004 eu dei uma palestra para a diretoria toda do Sicredi, eu digo, vocês têm que ir lá explicar o troço. E o cooperativismo continua. Agora eu estou lá na OCB, batendo lá na OCB. Vocês têm que explicar o cooperativismo. Por quê? Porque quando quebra uma indústria, o setor industrial não fica sob suspeita. Mas quando quebra uma cooperativa, muita gente assim, esse troço de cooperativa, não sei não. Porque enquanto a cooperativa, o cooperativismo não se explicar para a sociedade, nós vamos ficar sempre... Você trabalha onde? O que é cooperativa mesmo? Como é que é? Estou dizendo alguma loucura? Então, só para terminar a palestra, para cumprir o horário, tá? Depois eu converso com quem quiser aqui. A gente sai de uma época, vai para outra. Ah, vocês podem me ajudar? Eu estou precisando de avaliar, que avaliem a minha palestra, tá? Ela foi apressada, mas teve conteúdo, tá? Então, se vocês... Depois não preencha agora, tá? Só fotografa e depois preenche, tá? Vocês vão me ajudar bastante. Pô, a adesão foi boa. Vou fazer de novo. Vocês podem me ajudar? Aí aumenta. Posso trocar? Agora eu vou dar uma explicaçãozinha bem legal do que aconteceu nas primeiras 2 décadas do século. Tá? O que aconteceu nas primeiras 2 décadas do século? Vocês já estão... Agora eu preciso que vocês não respondam a coisa, olhem para mim. É rapidinho, só que vocês vejam esse gesto aqui. Olha aqui. O século XX viu que o século XXI vinha com outra agenda. Qual é a agenda do século XXI? A do século XX era manda quem pode e obedece quem tem juízo. A agenda do século XXI é sustentabilidade, inclusão, diversidade, colaboração, compartilhamento e cooperação. É a agenda do século XXI. Não pode ser mais moderno cooperar. Quando o século XX viu, olha aqui, ó, que essa agenda estava querendo decolar do século XXI, olha aqui para mim, só nesse momento, o século XX, ó, passou a não deixar o século XXI decolar com essa nova agenda. Começaram a brigar. Nós passamos 20 anos desse século, até a pandemia, as 2 primeiras décadas, com as 2 diferentes formas de ver o mundo, diferentes agendas, tá? E aí, já vou terminar, tá? Rapidinho. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ó, estavam brigando as agendas, a pandemia tirou o século XX de cima. Não está assim mesmo? Vocês não sentiram que tudo que tem cara, cheiro, jeitão, estrutura, mentalidade e, principalmente, presta atenção, lentidão de resposta e de entrega, ficou velho? Formação de mesa em evento. Eu canso de dar palestra em evento, forma a mesa. Aí chamo, excelentíssimo senhor fulano e tal. O velho vai lá. Aí, excelentíssimo fulano. Aí chama um menos importante antes do mais importante. O mais importante faz assim, um velho de 60 anos. Aí alguém chega para o apresentador. Também gostaria de chamar o deputado. Sabe o que faz a plateia inteira, todas as gerações, eu sento aqui nos eventos, fico só olhando para a plateia, não olho para a mesa. Quando começo a apresentar essa gente, olha o que a plateia faz. Acabou o evento, cara. Eles não olham para esses velhos. Isso é cara do século XX, acabou isso aí. E desculpe os senhores advogados, chamar advogado de doutor só porque se formou em direito é muita pretensão, né? Porque foi o Dom Pedro II que fez essa lei. Você está dependendo de uma lei de Dom Pedro II, velho? Eu tinha terminado meu doutorado, eu nunca arrotei que eu sou doutor, foram me apresentar para 4 advogados. A apresentação foi assim, doutor Beltrano, doutor fulano, doutor Cicrano e o dado, que sou eu. Eu digo, vocês fizeram doutorado onde? Não. Cara, esse mundo acabou, velho. A geração Z já está atropelando. E a geração dos dedinhos... Vocês já viram eles passando dedinho na TV quando começa a propaganda? Vocês já viram eles passando assim, tentando aumentar a foto impressa? Vocês já viram isso? E o mais legal, que é o exemplo mais legal que eu gosto de usar,
A minha namorada é dona de uma escola infantil lá em Porto Alegre. Eu fui buscar ela e tinha um velho da minha idade, vovô, tá? Com a netinha no colo. Olha aqui pra mim, que é sensacional. Ele com a netinha no colo, o papo do velho devia estar insuportável e a criança fazendo assim na boca do velho, para ver se trocava o papo. Vocês acham que essa geração dos dedinhos vai aguentar formação de mesa e chamar um mero bacharel de doutor fulano? Ah, tenha santa paciência. Esse mundo acabou. Tá motivacional a palestra? E por que está tudo tão complicado? Por que a gente está nessa coisa que não se entende? De novo, por que está tudo tão complicado? Porque a gente está vivendo 2 eras simultaneamente. Olha aqui, ó, seguindo a minha explicação. Nós não estamos mais 100% no século XX, mas nós não estamos ainda 100% no século XXI. Olha aqui para mim, nós estamos vivendo 2 eras simultaneamente, igual adolescente. Quem aqui convive com adolescente sabe que é um porre adolescente. Tá? E que a gente sabe que a gente era um chato de um adolescente quando a gente deixa de ser adolescente e vira adulto e olha para um adolescente. Eu tenho 2 adolescentes em casa, eu pergunto para eles, vai terminar isso, né? Ou quando é que termina? Mas peraí, o adolescente é uma pessoa que não é mais criança e ainda não é adulto. Nós não estamos mais 100% do século XX e não estamos 100% do século XXI. Então, prepara o celular que você vai fotografar a melhor coisa que eu já produzi na minha vida. Nós estamos na adolescência do futuro. Já vou aí para a foto. Não é legal isso aqui? Vou aqui. Ok? Ó, velho fotografa assim e jovem fotografa assim. Se fotografa assim, o Instagram escolhe o fundo, fica horrível. Fotografa assim que você administra melhor a foto. Vou de novo. Ok? Atenção. O pior slide não é para fotografar, é para se chocar. Nós estamos na adolescência do futuro do trabalho. Se a gente trabalhar daqui 5 anos, remotamente parecido com como a gente trabalha hoje, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Acabou a palestra. Ok? E eu não tenho instituto, já vai terminar a palestra. Eu não tenho instituto, mas vocês já viram esse pessoal no... Vocês estão olhando para ela, presta atenção aqui, ó. Olha para cá. Olha para cá. Vocês já viram no LinkedIn que a pessoa é founder e CEO do Putake-Pariu Institute? Já viram? Que é o cara e a Alexa. Nem secretário ele tem. Eu não tenho instituto, mas eu faço minhas previsões. E eu chamo de Instituto Datadado. Nós vamos dar conta do aumento da mudança, todos nós, tá? A pandemia mostrou. Parte de nós aqui vai dar conta do aumento da velocidade da mudança, tá? Mas eu acho que quase nenhum de nós aqui, só a geração dos dedinhos, vai dar conta do aumento da aceleração da velocidade da mudança. Quando eu cortei a palestra, eu disse, nós estamos numa época em que está aumentando não a velocidade, está aumentando a aceleração da velocidade da mudança. E aí vai terminar a palestra agora. Vocês vão estar assim no café amanhã. Ó. E uma pessoa que não estava aqui na palestra, que vocês pensaram no meio da palestra, bem que fulano devia estar aqui nessa palestra. Não pensaram alguém? Tá, essa pessoa vai amanhã no café dizer para você assim. Ela vai dizer, o que você tem? E você, O que você tem? E você, Fala, o que houve? Sei lá, aquele careca fez uma palestra estranha ontem. Mas ele é pesquisador, tem doutorado. E aí olha para a criança de 4 anos e diz assim, a filha, e diz assim, e essa desgraçada, quantas décadas eu vou trabalhar para sustentar essa desgraçada e mais os penduricalhos que ela vai fazer e ainda pet, tá? Para terminar, nada é mais moderno do que cooperar. Qual é o problema que a gente está tendo ainda? Em pleno 2023, o cooperativismo precisa sair do intramuros. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para dizer. Me sigam, postem, me marquem. E eu tiro foto e falo com quem quiser aqui.